Boa noite. Jesus nos abençoe e mais essa oportunidade. Jesus e a atualidade é o tema que escolhemos recentemente para desenvolver ao longo de algumas conversas, ao longo de algumas palestras, e foi uma forma didática de meditarmos sobre o livro Jesus e a Atualidade, ditado pelo Espírito João de Ângeles ao médico Divaldo Pereira Franco. E hoje falaremos sobre 4 dos 20 temas contemporâneos que Joana traz para a nossa reflexão através de sua psicologia profunda. Falaremos hoje sobre a postura de Jesus diante da ingratidão, do sofrimento, da segurança e do repouso. E, para começarmos, o importante é perceber que os sentimentos de amor e de caridade, além da gratidão, são herdeiros de tudo que é nobre, de tudo que é muito bom, de tudo que é belo. Amar, ser caridoso, ser justo, ser grato, isso faz muito bem. Isso demonstra uma elevação da pessoa. Muitas vezes, o nosso orgulho, ele é muito grande e nós não temos a capacidade de expressar a gratidão que nós temos pelas pessoas de maneira clara, objetiva, espontânea. Muitas vezes nos reservamos. Mas o importante é termos a consciência da gratidão, que é um valor moral, reconhecer as pessoas que nos ajudam e ter por elas um afeto, um respeito, mesmo não tendo a coragem de dizer isso, expressar essa vontade que nós temos. Porque, afinal de contas, Deus nos conhece, sabe de tudo, e é a Ele que nós devemos entregar aquilo que nós somos, a Deus. Então, a gratidão é um valor moral muito difícil de ser expressado. Assim como o amor é um sentimento muito difícil de ser também expressado e manifestado. Então, isso é muito importante termos em mente. Somos gratos, Deus sabe disso, não precisa também ficar alardeando isso, essa gratidão que nós temos das pessoas. Mas a gratidão é tão difícil, que é necessário da gente muito esforço para desenvolvê-la, ou para reconhecer a ajuda que nós recebemos das pessoas. Mas, de pouco a pouco, usando do esforço, nós vamos sendo gratos por todos aqueles que nos ajudam, até que um dia, naturalmente, nós possamos manifestar isso de forma espontânea. Isso é um fato. A maioria de nós somos ingratos, desde nossos pais até os nossos amigos, companheiros, somos ingratos, porque o ingrato ele é soberbo e ele não reconhece o bem que foi feito a ele. Mas ele é tão imaturo, a pessoa ingrata, nós, a maioria de nós ingratos, nós não temos ainda uma consciência formada e nós acabamos de forma muito imatura, moralmente falando e poeticamente falando. João de Ângeles coloca que o ingrato ele corta a árvore que lhe dá o fruto, ele seca a fonte que mata a sua sede, ele queima o trigal que lhe dá o pão. Muito poeticamente ela coloca isso. Então, o ingrato ele não tem uma visão do futuro, de que no futuro ele pode precisar daquela mesma pessoa. As pessoas ingratas, elas são totalmente dependentes dos outros. E essa dependência é uma prova realmente de imperfeição, uma prova de que sozinho ninguém consegue nada. Então, o ingrato não reconhece isso. Ele não vê no futuro isso. Agora, quem faz o bem também não deve esperar reconhecimento. Deve fazer por fazer, sem esperar pagamento, reconhecimento, nem massagem do ego, enfim. Fazer por fazer, porque é nossa obrigação, é nosso dever, nós temos consciência disso. O interessante sobre a consciência é que, se nós temos consciência, nós adquirimos ela, ou adquirimos-a através do estudo, das leituras, das palestras. Vamos formando uma consciência moral do nosso dever. Quando nós somos conscientes,
nós vamos mudando. Lemos o Evangelho, vamos modificando, porque cada parábola de Jesus é um convite à ação, à mudança. Então, a nossa mudança de comportamento vai fazer com que nos esforcemos mais. O esforço é fruto de uma consciência bem trabalhada, de uma consciência bem formada. Através do nosso comportamento, nós vamos nos esforçando para melhorar. Nós vamos nos esforçando para ser pessoas melhores, para sermos pessoas melhores. Então, o ingrato, ele não tem essa visão de futuro. Mas, quem abandona o seu benfeitor, sabe muito bem que o bem que lhe foi feito. E ele não esquece. Ele não admite, mas ele não esquece. No fundo, ele sabe o bem de que ele foi alvo. E o mais importante disso, e talvez o maior prêmio para quem faz o bem, é ter a certeza de que, no futuro, aquelas pessoas vão, mesmo sendo ingratas, de não ter demonstrado esse sentimento, irão lembrar no futuro do bem que lhe foi feito. E com certeza, isso servirá de exemplo para que essas pessoas possam espalhar, possam multiplicar esse bem através de um agradecimento, mesmo que seja um agradecimento oculto. Essa é a meditação que Joana Diante traz a respeito do tema gratidão. E Jesus? Como Jesus demonstrou, como Jesus ensinou a gratidão? Nós temos aquela passagem evangélica da cura dos 10 leprosos. Jesus cura os 10 leprosos e apenas um volta para lhe agradecer. E então ele pergunta: não foram 10 os curados? Cadê os outros? Os outros se foram apressadamente, retornaram para a farra, para a algazarra, para os prazeres, se esqueceram. Eles, na verdade, não foram curados, espiritualmente falando. Continuaram doentes da alma, doentes psicológicos. Porque a cura requer de nós uma mudança de vida, uma mudança de hábito. Porque somos curados, o problema é que nos aflige, melhora. Mas se nós não mudamos o hábito que causou aquele problema, essa doença retorna. E Joana coloca isso. Aquele que veio agradecer, recebeu a saúde, porque reconheceu o bem que lhe foi feito. Mudou a postura, não voltou a errar. Uma outra passagem evangélica que marca muito a questão da gratidão é quando Jesus foi crucificado e lá no meio do Calvário, nenhum daqueles que ele ajudou foi lá ou esteve lá para lhe dar apoio. Ninguém. Então, deveríamos continuar com essa postura de auxiliar sempre, servir sempre, sem esperar em tudo. Sempre. Esse foi o tema ingratidão à luz do Evangelho de Jesus. Um outro ponto importante e que marca muito a vida dos espíritas é a questão do sofrimento. Sofremos como todas as outras pessoas sofrem. Mas a diferença é que nós temos uma visão do sofrimento diferente, uma visão educativa. Nós temos uma visão de que o sofrimento não é eterno. Nós temos uma visão de que nós podemos usar de ferramentas para apaziguar esse sofrimento. O sofrimento, o Espiritismo nos ajuda a conviver com ele. Muitas vezes não alcançamos a cura financeira, a cura física, a cura moral, mas nós temos consciência. O Espiritismo, um amigo nosso diz isso, não é uma doutrina consoladora, é perturbadora, porque a todo momento ela exige de nós uma mudança de comportamento. E o que é mais difícil? Nós sabemos que nós estamos errando. Nós sabemos, nós temos consciência. Então esse amigo nosso, ele está certamente, aparentemente certo. É uma doutrina que perturba, não que ela seja perturbadora, mas a cobrança que nós fazemos nós mesmos é muito grande. Isso é muito importante, porque quando nós somos cobrados, o dever
ele aparece como uma necessidade. Então, o sofrimento na visão espírita, ele deve ser visto de uma maneira normal. Ele existe e tem um fundamento para ele existir. Jesus nos ama e não quer ver nenhum de seus filhos sofrendo. Mas, quando Jesus era procurado pelos enfermos, ele sempre fazia duas perguntas. Se ele desejava a cura, desejava a saúde, e se eles acreditavam que ele, Jesus, poderia curar, ou os poderia curar. Sempre era assim. Por que isso? Porque é fundamental para a melhora do doente a segurança íntima de duas coisas importantes na nossa vida: querer e crer. Jesus testava as pessoas para saber se elas realmente desejavam e se elas tinham fé. Querer e crer. Crença e desejo. Duas coisas fundamentais para o restabelecimento físico e psíquico do homem, da pessoa, do espírito. Porque o querer é decidir. Decidir em quê? Decidir mudar, de abandonar o medo, de tomar uma nova postura diante da vida. O querer é decidir e abandonar a acomodação parasitária. Eu quero mudar. E sai do comodismo. Eu quero. Se enche de coragem. E vai lá e muda. Muda e toma postura nova na vida. Porque quer. Ter fé, crer, é parecido com querer. Quem crê tem uma maturidade muito grande espiritual. Uma maturidade muito grande espiritual e emocional, acima de tudo. E quando essas duas coisas se juntam, nós vamos à luta. Nós vamos buscar melhora. Nós vamos sair do nosso estado de comodismo e vamos sair da sombra. Porque o nosso desejo nos tira da sombra, nos tira do Calvário. Querer e crer, sempre. Eu quero ser feliz. E creio que eu conseguirei. Para isso, precisamos fortalecer o nosso ânimo e persistir. Quando nós cremos que nós podemos, nós vamos nos libertar. E vai ser uma grande força para isso. Mas nós vamos conseguir. O sofrimento é o primeiro passo para a nossa mudança de postura, para a nossa mudança de hábitos de vida. Eu quero e eu creio nisso. Um exemplo na vida cristã da questão do sofrimento e da doença foi que Jesus, naquela passagem da cura do paralítico, Jesus estava em uma reunião, em uma família, e muitas pessoas reconheciam nele o enviado de Deus e sempre o buscavam para ouvir dele palavras esclarecedoras, consolo, esclarecimentos, lições. E naquele momento, naquela história, naquela passagem, em meio àquela casa repleta de pessoas, e em volta da casa muita gente, ele recebe a notícia de que havia um paralítico do lado de fora querendo entrar. E a história nos conta, e a passagem nos conta, que o paralítico foi até a casa e estava tão repleta de pessoas que ele teve que entrar pelo telhado. Depois que ele entrou pelo telhado, o paralítico entrou pelo telhado, Jesus então o curou. Percebemos então, nessa passagem, que Jesus interrogou a ele se ele desejava a cura e se ele tinha fé, que seria capaz de ser curado. E ele respondeu positivamente. Aí está a prova do crer. A prova do querer é que esse jovem se submeteu a um sacrifício muito grande. As suas dores foram aumentadas pelo balanço da cadeira, pelo desconforto de ter que ser levado para o telhado e ter que descer em meio à multidão. Olha o sacrifício desse jovem.
o recrutamento de pessoas. Olha o tanto de pessoas envolvidas para levar esse jovem e conduzi-lo até a sala onde Jesus estava. Tudo isso é prova do querer. Porque muitas vezes queremos, mas nós não temos ainda uma consciência formada, capaz de mudar o nosso comportamento, de exigir de nós esforço. Queremos, mas nós não nos esforçamos para isso. E muitas vezes nem cremos, que é o mais fácil. É crer, é o mais fácil. Querer não é difícil, mas o esforço de tomar uma decisão, essa é difícil. Muito difícil. Essa foi a meditação com base no sofrimento. Um outro ponto importante e que nos incomoda muito nessa vida moderna, e que esse tópico também é muito importante, e que é colocado no livro, é a questão da segurança. A segurança, segundo Joana de Ângeles, é muito difícil de ser conquistada na terra. Muito difícil. Nos tornarmos pessoas seguras do que queremos, seguras da violência que anda aí fora, é muito difícil conquistar isso. Porque segurança é paz. Segurança íntima, de que nada de mal vai nos acontecer. Isso é muito difícil. Mas é difícil porque a Terra é um planeta de terras, de provas, e expiações, é um planeta em transição ainda, é um planeta em estágio evolutivo pequeno, nós sabemos disso. E essa terra que nós estamos encarnados exige de nós muitos esforços, muito esforço para melhorar. Porque a matéria é densa, os prazeres são muito vivos, e nós estamos mergulhados nessa matéria sólida que o nosso planeta nos oferece, e temos que conviver com isso. Um outro ponto importante que vai distanciar-nos da segurança é o nosso corpo frágil. Nosso corpo é muito frágil. Uma gripe nos derruba, um mosquito da dengue nos derruba. Nosso corpo é muito frágil. Estamos sempre vulneráveis aos fatores externos. Sempre. Então sempre temos estados temporários de harmonia, de equilíbrio. E aí voltamos a recair, porque sofremos desgastes, sofremos desajustes e sempre temos a necessidade de renovação. Sempre. Isso é constante. Um outro ponto que nos torna pessoas inseguras, o que nos torna pessoas inseguras, é a questão das emoções. Emocionalmente falando, nós carregamos ou nós trazemos heranças no espírito. Nós trazemos heranças no espírito. E essas heranças que nós trazemos, elas se manifestam, elas surgem e ressurgem através de alegrias, através de angústias. É um outro ponto que nos deixa instáveis, muito instáveis. Um outro ponto é que a nossa condição moral ainda é muito atrasada e nós estamos muito presos. Como somos ainda moralmente atrasados, fica difícil nos liberar dos instintos que nós temos. Consequência disso tudo: insegurança. Consequência disso tudo: crises, cada vez mais crises. A crise ou as crises se multiplicam muito. Na mesma medida que as crises se multiplicam também as formas de repressão, cada vez mais desumanas. As leis severas, as leis injustas, cada vez mais. Porque enquanto o homem não evoluir, enquanto o homem não desenvolver inteligência e os sentimentos, as leis vão ser mais punitivas. E diante desse caos que nós vivemos na Terra, emocional, esse caos de instintos, essa terra sólida, nós vamos viver esse momento de crise. Mas não vamos ficar amedrontados. Jesus é maior que tudo isso, Deus é maior que tudo isso, nossa fé é maior que tudo isso. Mas é uma realidade. As consequências são essas. Mas vai nascer em nós
uma desconfiança de tudo. Vamos viver pessoas desconfiadas ao chegarmos em casa à noite, ao lidarmos com os colegas, sempre desconfiantes. Aquele comportamento de reserva, proativo, antevendo o problema, sempre vai ser assim. Porque o nosso meio exige esse instinto de conservação. Então sempre estamos em estado de alerta, sempre, diante desse caos. A desconfiança brota em nós, diante disso tudo. Mas Jesus nos oferece uma perspectiva. Naquela frase que ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim não será conduzido aos céus, ao paraíso. Esse salvo é o salvarmos, e nós espíritas sabemos disso, salvarmos de nós mesmos, das nossas imperfeições. É o salvar de ter um equilíbrio interior, de autodescobrir, de ter uma consciência tranquila. Do mundo íntimo, equilibrar o nosso corpo, nos equilibrar. Isso é ser salvo. E João de Ângeles coloca que ser salvo é saber o que somos capazes de fazer, quem somos, o que temos de bom, o que somos, o que queremos, o que podemos fazer, como realizar tudo isso. Ora, se nós sabemos o que nós somos, capazes ou não, se nós sabemos o que devemos fazer e como realizar, vai crescer em nós a chama da confiança. Confiantes, nós vamos buscar melhor. Nós vamos mudar. Nós vamos nos entregar. Nós vamos nos esforçar. Olha o esforço de novo. Ao trabalho. A novos compromissos. Porque cada um tem um compromisso. Cada um tem uma missão específica. Basta descobrirmos. Cada um tem. E Jesus, por exemplo, tinha essa consciência. Ele, de maneira alguma, era agressivo e teimoso. Muito pelo contrário. A sua certeza era tranquila. Jesus tinha uma determinação imbatível. Por quê? Porque ele tinha segurança do que ele queria, do que ele era e de como realizar tudo o que ele tinha que realizar. Jesus era uma pessoa e é um espírito extremamente confiante, coisa que nos falta. Confiar em si, em Deus. Então, essa confiança nasce justamente dessa capacidade de se esforçar para se melhorar. Bem, nós queremos também segurança. Como fazer isso? Desejando. Desejando segurança, nós vamos buscar Jesus, as suas lições, o Evangelho. E vamos entregar para Ele os nossos planos. Mas muitas vezes nós lemos o Evangelho e não analisamos aquilo que o Evangelho traz de lição. E muitas vezes fica pecando. Fazemos o Evangelho em casa, semanalmente, e ao longo da semana nós não meditamos sobre o Evangelho feito naquela semana. Então nós mudamos de comportamento. Se nós mudamos de comportamento, nós não temos uma consciência bem formada, não iremos nos esforçar. Olha o esforço aí de novo. O esforço de novo. Então, entreguemos a Jesus os nossos planos, confiar nele, estudá-lo, refletir, meditar e tentar mudar. Isso não é fácil, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos começar. Não desanimamos, o que é mais importante. Não vamos desanimar. Vamos nos autodescobrir. Vamos fazer brotar em nós essa força de ânimo, essa persistência. Não vamos desistir. Vamos continuar, porque o nosso objetivo principal é a segurança. E a segurança é a paz, é a manifestação da paz. A segurança é o estímulo para que possamos ter conquistas futuras. Segurança é importante. O último tema, o repouso. E temos uma visão tão diferente do repouso.
tiramos férias e vamos descansar. Geralmente para uma praia. E aí, aquelas músicas mais esdrúxulas possíveis. O barulho e o batuque cansa mais do que se estivéssemos em casa, sem fazer nada. Esse é só um exemplo. O repouso na visão de Joana de Ângeles e na perspectiva de Jesus é diferente. Todo mundo deseja repousar, sair do trabalho, refazer as energias, espairecer. Tem que ser assim. Nós temos que ter repouso. O repouso como trabalho é uma lei. O espírito precisa disso. Então precisamos sair um pouco da rotina, mudar de atividade. Precisamos disso, isso faz parte. O corpo, o espírito, manifesta essa necessidade. E essa saída de rotina, essa mudança de atividade, vai nos dar novas motivações, vai renovar nossas energias. Isso é muito bom. Porque vamos voltar para o trabalho renovados, fortalecidos. Isso é muito bom. De formas que precisamos de férias, de descanso mesmo. Mas quando as férias e quando o descanso nos proporcionam alegria e refazimento. Porque do contrário, cansa mais. Então, trabalho é lei, repouso também, mas não aquele repouso parasita, acomodado, aquele repouso ocioso. Não, um repouso diferente. Esse repouso que nos traz otimismo, que nos deixa de bem com a vida, o repouso que nos deixa tranquilo. Esse sim é o repouso. Então, por exemplo, fazer uma leitura edificante, praticar um esporte sadio, escutar o silêncio. Olha que coisa interessante. Escutar o silêncio. Escutar o silêncio. Viajar em paz e com calma. Planejar a viagem. Tudo isso são métodos muito eficazes de repouso. Mas além disso, nós temos outras sugestões. Joana nos traz outras sugestões. Por exemplo, confraternizar com os sofredores. Tem repouso melhor que esse? De desenvolver a capacidade de amar, a fraternidade, a solidariedade, e de sair renovado de um encontro desse. Então, confraternizar, não só nas férias, todo ano, e nas férias também. Confraternizar com os sofredores, ouvir músicas de conteúdo emocional, também uma sugestão. Todas são sugestões muito importantes, que podem ser praticadas em qualquer lugar. Basta escolher a hora. O repouso importante é isso. Temos essa capacidade de descansar, de revigorar as forças. Mas o repouso, na perspectiva cristã, é naquele momento que estamos sozinhos e Jesus nos ensina uma técnica de oração muito importante, uma técnica de meditação, que é quando ele fala que nós devemos entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus. O quarto é o nosso mundo íntimo, a porta é o contato com o mundo externo. E quando nós fazemos isso, nós escutamos Deus. Temos essa capacidade de escutar Deus. A técnica da oração. Quando nós escutamos Deus através do silêncio, quando nós nos fechamos para o mundo exterior, acontece uma coisa brilhante. Nós vamos nos conhecer melhor, vamos nos descobrir. E a partir do momento que nós nos descobrimos, nós vamos identificando o que precisa ser mudado em nossa vida. Nós vamos selecionando o que realmente vale a pena, o que é importante, o que é valoroso em nossas vidas. E aí vamos dando preferência ao que deve ser dado e vamos descartando o que tem menos valor. Esse é o repouso na perspectiva cristã. É repousar sim. Esses espíritos elevados, eles têm uma capacidade muito grande de dizer muita coisa em 2 palavras. E João de Ângeles fala isso, repousar sim, mas com ação edificante. Ação edificante do ponto de vista caritativo, mas ação edificante do ponto de vista da meditação interior. Porque a todo momento o livro nos estimula a buscar o reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Nós não chegamos ainda na 4ª parte, mas uma das conclusões do livro é essa: a busca do reino de Deus
está aqui dentro, que muitas vezes não percebemos por quê. Porque o grande desafio, que é um dos temas do livro, o grande desafio na nossa vida é deixar penetrar emoções novas. O grande desafio é esse. E para finalizarmos, nós encontramos no livro Jesus no lar, do espírito Neio Lúcio, com a psicografia de Chico Xavier, uma passagem da vida de Jesus muito importante, que casa perfeitamente com a nossa conversa, com a nossa meditação de hoje. Jesus sempre frequentava a casa de Simão Pedro. O hábito do Evangelho no lar nasce daí, das discussões, entre aspas, das conversas, dos ensinamentos de Jesus na casa de Simão Pedro, onde toda a família se reunia para falar sobre coisas edificantes. E estava vendo naquele dia uma conversa muito edificante, era sempre assim. Então, estava muito atenta Sara, a mulher de Benjamim, o criador de cabras. E Sara muito atenta àquela conversa, e todos também muito atentos, até que ela interrompe Jesus e faz uma pergunta: mestre, nós temos consciência de buscarmos, da necessidade de buscarmos o reino de Deus. Nós temos essa consciência. Nós o ouvimos à beira do lago. Nós sabemos que a boa nova exige o perdão e o amor, que nós possamos ser multiplicadores disso. Mas, honestamente, mestre, eu me vejo muito distante disso. Porque eu sou ainda muito ciumenta, principalmente naquilo que eu considero como meu, propriedade minha, como naquilo que eu acho que é meu. Eu sou muito ciumenta. Eu não vejo ainda, eu não tenho a capacidade de trocar as minhas vantagens pelos interesses dos outros. Eu não vejo mesmo, eu não consigo desculpar as pessoas. Como eu vou conseguir o reino de Deus? Como é que eu vou conseguir isso? Jesus então pergunta a ela, qual a principal atividade de tua casa? É a criação de cabras, mestre. Então, quando você vai colher o leite, o que você faz? E ela então explica. Lave muito bem lavado a vasilha, o recipiente, para depositar o leite. Porque se esse leite tiver contato com a mínima sujeira, ele azedará. Jesus, muito bem. Para o leite conservar puro, é necessário, então, a vasilha limpa. Assim somos nós, meu filho. Assim somos nós. Nós precisamos limpar o vaso da alma. Porque muitas vezes somos receptores de ensinamentos elevados e esses ensinamentos elevados não nos tocam. Não produzem o que devia produzir, porque ainda existem sujidades em nosso vaso da alma. Veja bem, os profetas e Moisés foram portadores de mensagens magníficas, mas, no entanto, os seus contemporâneos foram e são justos e injustos, crédulos e incrédulos, bons e maus. Por quê? Porque o recipiente do Espírito vivo ainda se encontra sujo, muito sujo. Então, Jesus continua explicando. Então, nós recebemos o alimento puro, que é o leite, o alimento puro da alma, mas ele encontra a ferrugem do egoísmo. O que acontece? Restará então, a vasilha, ou restará o recipiente da incompreensão. O trabalho será adiado. Naquele momento, Jesus observa que todos estavam muito atentos. Ele então se levanta, acaricia a cabeça de Sara e deixa para ela a última lição. O orvalho em um lírio branco é diamante celeste, mas na estrada empoeirada é gota lamacenta.
para ter repetido. O orvalho no lírio branco é gota divina, mas em uma estrada empoeirada vira gota lamacenta. Preste bem atenção nesse ensinamento simples da natureza. Assim somos nós. Essa angústia de Sara é a nossa angústia. Nós somos desejosos, nós até cremos no reino de Deus brotar dentro de nós, mas ainda falta não purificar, porque purificar é mais difícil, mas falta esse esforço. Olha o esforço de novo, de mudar, de buscar melhor. Nos falta isso, nos falta essa elevação interior, nos falta ânimo, e muitas vezes desistimos. De que adianta termos tanto conhecimento se ainda pecamos em coisas tão simples? Então, essa história, que tem o título Explicações do Mestre, nos traz uma força de meditação muito grande. Não somos perfeitos, mas temos que nos esforçar. Porque, segundo um amigo, ele fala que a perfeição na Terra é uma utopia. A verdadeira perfeição é a vontade, é o esforço que se empreende para buscá-la. Então, diante da dúvida, diante do problema, vamos sempre nos perguntar: o que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Muito obrigado a todos pela atenção.